Gente, bom dia! Vocês estão bem? Quanto tempo, né? Nos vimos na aula 2. Vocês lembram de mim? Lembram? Falamos de Deus, não foi? E agora eu voltei para falar de as leis de Deus. Já viram que eu gosto, né? Só sei falar desse negócio aí. Gosto desse negócio. É o quê? É ler. Será? Olha, essa aula, ela é uma experiência legal demais. Sobretudo porque vocês chegam nela depois de terem feito a mediúnica, né? E aí tá todo mundo assim, ótimo, feliz, né, Ale? Todo mundo já querendo saber o que vem aí, né? Então, tá, o Bart, quando a Ale falou que ia ter mediúnica em todas as aulas, ela deu um pulo ali de felicidade, né? Quantos médiums aqui, né? Cheio de médium, né? Ah, porque eu tava com calor em tal lugar. Ah, porque os espíritos tudo mal educados que chegaram fazendo caos. Que faça. Mais ou menos. A de domingo. A de domingo foi deles? Foi. Ah, então a gente entende isso, né? A gente entende. Então vocês gostaram da experiência do domingo? É muito bom, né, gente? Inesquecível aquele negócio. E Léo aqui na ilusão de que não sentiu nada, coitado. Deixe ele. Deixe ele. Ah, foi? Quem estava aqui na mediúnica no domingo? No domingo ou alguém veio no sábado? Todo mundo no domingo aqui? Foi bom, não foi, gente? Pois é, a gente vai ouvindo as histórias de vocês. Eu não tinha nenhuma relação com o espiritismo antes da ULI, né? Sim, ouvia, sabia da existência, né? No interior o pessoal falava que era o pessoal do inferno e tal, sei que lá, né? No interior não tinha nada. Então só eu já ouvia dizer que era aquele pessoal, né? Quando chegava, tinha um dentista lá em Crisópolis, que é a minha cidade, quando eu era adolescente, e diziam que ele era espírita, mas era um medo que a gente tinha daquele homem, né? Acho que talvez seja por isso que eu tenho problema em deixar lá, né? E aí quando eu cheguei aqui para fazer a mediúnica, eu já cheguei meio atordoado, assim, sabe? O povo, sabe aquilo? Quem leu o livrinho foi Vinícius dessa vez? Foi? Aí o pessoal lendo lá as mensagens, né? Eu já estava, e o pessoal abriu o olho. Opa, peraí, que ainda não é agora. E essas sensações todas, né? Da percepção, da captação que vocês trouxeram. É muito bom ver vocês nessa experiência, viver essa experiência com vocês. Tem muita mediunidade para a gente exercitar, né? Porque falar de espiritismo sem falar de mediunidade, pelo amor de Deus, né? Tem muita coisa para a gente viver. Mas agora a gente vai meio que descer. Eu fico nessa aula me lembrando de uma cena, né? De uma expressão, inclusive de uma experiência mediúnica, né? Da transfiguração de Jesus, né? Lá no monte e tal. E aí Jesus transfigurado e os amigos mais próximos, meu Deus, vamos ficar aqui, que negócio massa. Não, mestre, faz aí uma tenda para Moisés, uma beleza, a gente fica aqui no monte, uma beleza lá e tal. Ele, não, vamos descer. Né? Vamos descer porque tem coisa lá embaixo para a gente fazer, certo? Então a gente vive o fenômeno, experiencia o fenômeno, acha incrível o fenômeno, mas desce, né? Com algumas aspas, porque a gente tem uma encarnação para dar conta, aí uma vida cidadã para dar conta, traz a mediunidade para o cotidiano, traz a mediunidade para viver. A gente não pratica a mediunidade somente na reunião mediúnica, embora a reunião mediúnica seja um espaço para a gente educar isso, né? Nós já tivemos aula, né? Mediunidade, médiuns, obsessão, desobsessão, mas agora é uma parte, como a lei disse, né? O curso básico ele não tem módulos, né? Quando você vem para os próximos ciclos, daqui a pouco eu quero te fazer matrícula no ciclo 2, né? Ei, meu Deus! Quando vocês forem para o ciclo 2 e todos os outros ciclos da ULI, eles são divididos em módulos, obrigatoriamente, né? São 20 aulas, a gente continua com 20 aulas, que são divididas em 4 módulos, né? E aqui a gente não tem exatamente módulos, mas este seria um módulo novo, né? Porque daqui para frente nós vamos falar só sobre as leis de Deus, né? Só como se fosse pouco, mas é muita coisa. No curso básico a gente faz, claro que não com tanta profundidade, porque é um curso básico, né? Um estudo muito na sequência do Livro dos Espíritos, né? Então, o que a gente está fazendo agora é entrando um pouco no livro 3º, né? Do Livro dos Espíritos, que seria exatamente essa coisa dos capítulos ligados às leis de Deus, como a gente chama, né? Ou aquilo que na nossa tradução a gente chama de leis morais, tá? Então essa aula é uma aula introdutória, a gente vai falar de algumas coisas bem mais gerais, a gente vai pincelar algumas coisas mais gerais, porque na sequência vocês terão aulas, né, específicas sobre algumas dessas leis de Deus, né? Esse é um dos poucos conteúdos não diria limitados, mas que são conteúdos mais específicos do próprio curso básico, né? Muitos outros conteúdos então a gente tem o ciclo 3, que é um ciclo só sobre
mediunidade, né? A gente tem os campi de estágio lá, na cada campus também falar sobre mediunidade, né? A gente tem, por exemplo, alguns conteúdos que vão voltar com mais força, mas esses é claro que vão voltar. Mas como concentração, objeto de aula, objetivo de aula, esse é um módulo bem particular da gente. Então, em alguns momentos a gente vai entrar em algumas polêmicas, né? Uns mais, outros menos, porque a gente vai entrar em questões da vida cotidiana, da vida encarnada, né? Vai falar de trabalho, vai falar de destruição, vai ter que falar de guerra, né? Vai falar de conservação, vai falar de reprodução, falar de família, falar de energia sexual, falar de livre-arbítrio, falar de igualdade. Então, tem uns debates bem interessantes para a gente fazer na sequência, porque a gente também precisa dar conta, né, tudo bem, gente? Desta cidadania encarnada, né? Então, essa aula é uma aula introdutória, tá? É a aula de As Leis de Deus, é a nossa aula 14. Na sequência, tem um bocado de conversa para a gente ter sobre as leis de Deus, e eu intencionalmente peguei essa aula hoje, pedi para fazer essa aula hoje, porque já tinha falado com vocês sobre Deus, lá na nossa aula 2, né? A gente teve uma conversa muito legal, eu quero agradecer a vocês de novo pela partilha daquele dia, né? Pela conversa que a gente teve naquele dia. E queria saber de vocês aí, o que aconteceu de lá para cá, como é que estão vocês, o que é que vocês descobriram, o que é que vocês, né? A gente não se vê há muito tempo, né? Há quantas semanas? 11 semanas, 12 semanas, então, vocês estão bem aí? Tá tudo certo? Se chegaram até aqui é porque a coisa está acontecendo, né? Está acontecendo. Então, depois vocês vão me contando ao longo da nossa conversa, tá bom? Nesse começo a gente fica mais assim, né? Mas depois vocês vão me contando. Antes mesmo de começar, né? Eu vou começar já fugindo do tema. Não é fugindo não, é tangenciando, né? Eu já vou começar colocando uma pitada aqui no tema, que é uma pitada que muito me interessa, tá? Eu gosto muito de um cara chamado Jesus, né? Eu sou apaixonado por ele, apaixonado mesmo por ele, por Jesus, né? Também, né? Cristo, enfim, mas Jesus é uma figura que, enfim. E eu queria começar com essa cena, com essa fala, com essa questão. A gente está falando de leis de Deus, tá? Pelo amor de Deus, as leis de Deus. Mas eu quero começar com isso aqui, ó. Lá no Livro dos Espíritos, né? A questão 625, os Espíritos perguntam, né? Desculpa, o Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veio de Jesus, né? E eu queria começar porque, assim, das muitas passagens da vida de Jesus, existe uma cena que é clássica, que é o confronto que Jesus, pessoa, né? Estabelece com a lei, né? Aquele momento em que ele é confrontado com a lei, em que a lei é utilizada como estratégia para poder, né? Talvez vocês conheçam essa cena, essa história. Eu vou trazer um pouquinho essa história para a gente começar a conversa, mas é para começar a perguntar para você assim, quando a gente fala sobre lei, né? E sobretudo leis de Deus, como é que você se relaciona com essa codificação de condutas, com essa regra, né? O pessoal que vem da tradição judaico-cristã talvez esteja se lembrando lá dos 10 mandamentos. Como é que você se lida? Como é que você lida com lei? Você talvez que seja até da área jurídica, da área do direito, enfim, você que é da área de educação, não sei, da área de assistência social, não sei. Como é que você lida com essa coisa? Como é você com lei, né? Como é a sua relação com lei? Como é que você entende? Para a gente daqui a pouco começar a conversar um pouquinho sobre essas que são as leis. Como é que o Espiritismo compreende o que seriam essas leis, esse código moral, esse código de comportamento, né? Porque as religiões, né, de maneira geral, e a gente está muito aqui no campo da religião também, a gente já viu que o Espiritismo pode transitar por esses 3 lugares, né? Quais são os 3 lugares? Filosofia, ciência e... Olha aí, Ale, tá vendo aí? Aula 1 e o pessoal já, né? Muito bom. Mas quando a gente fala dessa coisa moral, né? A gente tem um pouco as religiões têm um pouco essa tarefa de nos organizar, né? Moralmente e tal. E enfim, de nos colocar diante de alguns limites, né? De lei. Aqui falando de lei moral, né? Depois a gente vai dar conta dessa diferença da lei natural, da lei física, da lei moral. Vamos dar conta disso depois. Mas como é que você se relaciona com isso, né? Em que lugar você está aqui, por exemplo, né? Você está no lugar, por exemplo, de quem talvez esteja, não sei, em confronto com algum tipo de lei, né? Não necessariamente uma lei humana, mas talvez, enfim, talvez até com sua lei interior,
mas vamos dar conta um pouquinho disso também hoje, né? Você está no lugar de quem está decidindo sobre, né, o destino de alguém, não sei, no lugar de quem está podendo escolher sobre determinada coisa. Você está no lugar da plateia, no lugar do espectador. Então, assim, como é você nessa cena, tá? Porque a gente não pode, e é uma coisa que é muito cara para todo mundo que trabalha na ULI, né? E vai ser muito cara para vocês quando estiverem aqui também no nosso lugar. Eu disse isso lá para vocês, lá sobre interessante que a gente sempre vê as avaliações que vocês fazem das aulas da gente. Eu não sei se nessa turma ou numa outra turma aqui, em que eu fiz a aula, alguém falando assim, que achou interessante a dinâmica da aula, mas que o facilitador tinha conduzido muito para uma experiência mais vivencial, né? E que teria talvez sido interessante se o facilitador trouxesse assim, as concepções de Deus, né? Mostrasse como é que são isso na avaliação da outra aula, né? Fiquei pensando, poxa, legal essa contribuição, né? Mas a gente aqui talvez não queira, não seja do nosso propósito essa listagem meramente enciclopédica das coisas. A gente quer aulas que façam aquilo que o João Cabral gosta muito disso, eu devo ter falado isso lá na outra aula, né? Uma imagem que ele tem eu sempre uso isso, tá, gente? Vocês me encontram lá no ciclo 10, eu vou estar dizendo isso, que é a faca só lâmina, né? Ou seja, não tem como a gente tocar aquilo sem se cortar. Então não dá para a gente passar por esses conteúdos sem a gente se afetar. Alguns conteúdos nos afetam mais, né? Mediunidade, médiuns, né? Libertação do espírito, sonhei com tal. Alguns a gente fica, né? É isso, não é isso e tal. Outros parece que são mais teóricos, né? Não é para serem conteúdos. E a gente corre um risco danado de achar que a gente está nessas aulas, sobretudo nesse módulo, achando que a gente veio para cá só para alguém fazer uma exposição. Não, a gente veio para se afetar, para se cortar, né? Então, como é essa relação com esse negócio, né? De lei de Deus, como é isso, né? Aí, voltando para aquele encontro lá, 2 sobre Deus, a provocação volta exatamente para você se afetar aí, viu? Depois você me contar como é que está esse negócio. Mas vamos lá para a narrativa, né? Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Tá? Eu queria esse pedacinho, porque as pessoas especulam sobre essa mulher, falam, enfim, tem várias, cada um se apropria, né, desse texto como deseja. Lá em letras, eu sou um profissional da área de letras, lá em letras a gente fala que um texto terá tantas interpretações quantas forem as forças que dele se apropriarem. Né? Então, cada um vai puxando aí para o que lhe interessa, para o que lhe convém. Tem muita coisa para dizer sobre esse texto, mas eu queria só falar desse momento aqui. Ó. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Né? Kardec mandou-nos em um livro dos Espíritos que alguém nos mandou fazer. Então, assim, como é que a gente lida com aquilo que nos mandam fazer, ainda que seja em nome de lei e lei de Deus? Tá? Como é que é a sua história? Lá vou eu começar a perguntar para você sobre a sua história e sobre o seu percurso, né? Como se não bastasse lá aula 2, a gente está de volta nessa emboscada. Então, assim, nessa enrascada também. Então, veja que tem aqui um argumento de autoridade, né? Olha, Moisés mandou a gente fazer isso. E você, e aí? Né? Confronto interessantíssimo, né? Mandou a gente apedrejar. E aí? Você diz o quê? Né? A conversa nossa toda é essa hoje, tá? E aí, Leonardo, você diz o quê? E aí, Juliana, você diz o quê? Né? E aí, Júlio, você diz o quê? Quando o facilitador estiver aqui conversando, sei lá, sobre lei de igualdade, você, com as suas experiências, com as suas vivências, com o seu conhecimento de mundo, né? Com a sua ancestralidade, falando lá da nossa amiga... Como é seu nome mesmo? Você, moça, da aula lá que contou as experiências lá dos povos. Isso, cadê ela? Edith, né? E lembra lá, Edith, a conversa que a gente teve lá na aula 2, não foi? Você trouxe uma contribuição sobre, né, outros processos que a gente nem sempre consegue localizar nessa tradição, né, mais eurocentrada e tal. Perguntaram-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem ajudá-lo. Desculpa, acusá-lo, olha o ato falho. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. É muito legal, porque a gente tem várias leituras do que ele estava fazendo aqui, né? Mas não é exatamente a intenção da conversa. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Uma das expressões mais, né,
repetidas dessa tradição aí. Cleâncio novamente escrevia na terra. A estas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, nós vamos ter que falar de consciência daqui a pouco, tá? Mas talvez consciência aí não seja exatamente consciência lá em um livro dos Espíritos, porque tem uma pergunta clássica. Os espíritas há mais tempo devem se lembrar dessa pergunta. Onde estão escritas as leis de Deus? Tem gente que já fez essa tarefa, certo? Talvez a consciência não seja essa aí na concepção, né? E nem é o que a gente entende hoje como consciência, a partir do que a gente conhece já de psicologia, né? Sobretudo pós-Kardec aí, né? Eles se foram retirando por um até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. A gente não vai ficar fazendo leitura do Evangelho agora, tá? Não é o caso, mas é para nos colocar assim diante dessa cena, desse confronto, tá? Eu nem falei ainda dos objetivos da aula, do que a gente vai discutir na aula, né? Mas é para perguntar um pouquinho dessa sua relação, né? Dessa sua percepção de lei, de obediência, né? De salvação, de recompensa, de castigo, né? Como é que é a sua relação com esse processo? E o que seriam essas tais leis, né? Como é que a gente compreende essas tais leis, esse funcionamento dessas leis aqui, né? No Espiritismo e, sobretudo, no Espiritismo que a gente pratica nessa casa, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu gosto muito desse livro, tá? Minha amiga ali que gosta de Jesus, como é o nome dela? Maria Nilda, né? Tem um livro que é de Adenauer, um livro pequenininho, curtinho, dá para ler rapidinho, né? Jesus e Cristo, diferenças e semelhanças. Nesse livro, ele fala assim, ó: Jesus situou o ser humano no mais alto patamar, retirando-o da inferioridade em que era colocado pela tradição religiosa, considerando-o o mais legítimo herdeiro do universo. Propôs uma revisão no entendimento das leis de Deus. É esse ponto que eu quero construir com vocês, né? Propôs uma revisão no entendimento das leis de Deus, visando libertar o ser humano da condição de réu, trocando pela de natural e feliz beneficiário da vida. E eu queria destacar, na leitura que a gente está fazendo, queria destacar aqui duas expressões super importantes para a gente na conversa de hoje, tá? Revisão no entendimento das leis de Deus, certo? Não é uma revisão da lei, não é uma escrita da lei, não é uma mudança da lei, mas é uma revisão do entendimento. O que a gente está fazendo aqui com vocês? Propondo entendimentos, convidando vocês a entendimentos, porque vocês não precisariam estar aqui se nós não estivéssemos fazendo a experiência de construção de entendimentos, né? Por que a gente traz vocês para cá? Para a gente ler as coisas, para a gente revisar as coisas, para a gente ler Kardec, sobretudo, para a gente ler Adenauer, para a gente ler, né, Emmanuel, para a gente ler, né, a partir de Chico, para a gente ler, né, outros operadores, né, outras figuras que nos ajudam a pensar as coisas, né, para a gente ler o que se atribuiu a Jesus, para a gente falar de entendimento. Tem algumas perguntas que nós vamos fazer daqui a pouquinho, que vão ser construídas a partir desse lugar. Só que eu, Eduardo, esta pessoa que está falando para vocês hoje, né, está com o microfone, esse lugar de poder, né, que é estar no microfone, eu estou entendendo e propondo o entendimento por essa via. Talvez vocês prefiram caminhar por outros lugares. Talvez vocês prefiram dar outros entendimentos para as leis que nós vamos apresentar para vocês hoje e que nós vamos abordar nas próximas aulas, né? Talvez a gente faça outro caminho, talvez a gente faça outra abordagem, mas o que é mais importante? O contato com isso que está sendo dito e que está sendo estabelecido aqui, né? Já que nós somos um curso básico de Espiritismo. Vocês vieram aqui buscar isso, né? Estão encontrando várias outras coisas, mas vieram buscar também isso. E aí tem uma pergunta,
Você percebe, né, Ale, a diferença do slide, a qualidade do slide? Vocês perceberam a qualidade? Vocês viram aí? De quem é esse aqui? Esse aqui. Não, esse aqui é meu, ó. Isso aqui é um negócio, né? Não, o meu não tá... Obrigado, viu? O meu não tá tão ruim, viu? É porque eu fiquei constrangido de usar o slide inteiro dela, né? Ia ficar feio, né, gente? Mas eu achar que eu não faço dor preguiçoso, né? Eu não sou não, viu, gente? Agora, esse aqui, ó, o dela aqui, ó. Ah, tá, ó. Outra abordagem, né, gente? Outro enquadramento, né? Outra... É um olhar de arquiteta, de preenchimento da ocupação dos espaços, bom gosto, né? Você sabe que uma vez eu fiz essa aula com Tânia. Tânia é arquiteta, eu sou professor, né? E eu estava puxando muito as leis de Deus para uma coisa muito de educação. Claro, a gente só fala do que a gente sabe. Não dá pra... Aí ela falou um negócio para mim. Dudu, eu estou começando a achar que eu tenho que falar mais, porque você só fala negócio de escola. Eu falei, pois é, você arquiteta, dê conta. Aí ela disse um negócio, sabe o que eu acho que são as leis de Deus? A gente discutindo o que eram essas leis, né? Nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco, tá? E eu acho que as leis, elas servem para organizar os fluxos de um ambiente, de uma casa. Porque a casa, ela tem uma dinâmica, né? Ela tem fluxos, ela tem um funcionamento. E as leis, elas meio que vão situando. Eu achei muito legal. Se tem alguém da área aqui que possa me ajudar e dar conta disso, tá? Mas é para brincar um pouco desse entendimento, né? Essa história de lei. Olha, se vocês fizerem as leituras mais avançadas do que a gente está discutindo aqui nas aulas, esse negócio de lei de Deus, eles vão começar a dizer, gente, eles estão dizendo lá que não tem mais, né? Mas deixa eu chegar lá. Daqui a pouco a gente vai brincar um pouquinho. E aí, lá em O Livro dos Espíritos, né? Ó, as leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus porque eu trouxe Jesus. Certo? Mas isso é interesse meu. Vocês entendem isso? Que é um interesse meu? Como intérprete da lei? Como quem está interpretando a lei? Nós somos intérpretes, ok? Somos intérpretes de intérpretes, né? E a pergunta é essa. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus. E antes dele, os homens já conheciam pela intuição. Então, duas perguntas aí. Será que Jesus é o único e exclusivo intérprete das leis de Deus? Não. Não. Vocês conhecem outros? Conhecem? Deus é propriedade dos cristãos? Deus é propriedade de Jesus? Deus é propriedade do Espiritismo? Portanto, as leis também não, né? Quem quiser que estiver falando, está falando como intérprete. Não é assim? Porque onde é que estão escritas essas leis? Numa pedra? Num código? Num livro? A resposta é outra, né? A resposta é outra. Então, vocês são diferentes consciências, diferentes percepções. Aí a resposta, ó. A resposta. Não dissemos que elas estão escritas por toda a parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Vamos fazer isso hoje? Meditar sobre as leis de Deus, pensar sobre as leis de Deus, refletir sobre as leis de Deus, ensinar e aprender sobre as leis de Deus? Vamos embora? Agora você veja a pessoa quase meia hora para apresentar. Aí é de Tânia, ó. Aí é de Tânia, eu não sei fazer isso. Agora vocês prestem atenção na aula. Agora vão ficar nos slides perguntando de quem é o slide. A pessoa lê. Aí vão chegar, sabe aqui, conclusão? Tudo dela. Imagine, repare só. Olha, agora que a gente chegou. Quase meia hora de conversa. 10h57. Só agora que a gente chegou nesse negócio. Facilitador passou meia hora enrolando para entrar no tema. Que absurdo isso, né, Alessandra? Não chame mais. Na próxima, não chame mais. Gente, qual é a nossa intenção hoje? Ó? Demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade. É fácil esse objetivo, tem uns que são mais difíceis, viu? Demonstrar é um verbo ótimo. Obrigado a quem fez o plano de aula. Porque demonstrar é só, né? Mostrar que elas existem. Vocês sabem que elas existem, não sabem? O que seriam essas leis, hein? Se elas existem, o que seriam essas leis? Quem me ajuda? O que seriam? É uma pergunta mesmo para vocês. O que seriam essas leis? Algo a ser? Como é seu nome? Tânia. Tânia disse algo a ser seguido. O que mais, gente? Que expectativa vocês têm com ela?
Eliana. Eliana está dizendo que é para possibilitar a nossa convivência humana de uma forma mais justa. E tem um obstáculo ali, né? De uma forma mais próxima, não é isso, Eliana? O que mais? Mais próxima da essência de Deus. Quem? Diga. Tudo bom? Para nos conectarmos com a nossa verdadeira essência divina. Para nos comunicarmos, nos conectarmos com nossa verdadeira essência divina. Seria pelo que vocês estão dizendo aqui, então, seriam recomendações sobre a maneira como nós podemos funcionar melhor? Códigos e conduta que podem nos instrumentalizar, nos dar conta, Juliana, nos ajudar a quê? A seguir de forma correta. Correta a partir de que perspectiva? Divina? Diga lá você. Como é seu nome? Silvânia. Tudo bem, Silvânia? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Código moral, para se possa conviver, né? A humanidade possa conviver de uma forma igual. Né? Seriam códigos morais. Códigos morais. Evolutiva. Moral é uma coisa universal, única. O que é moral no século XXI é necessariamente o que era moral no século XIX. E aí? O que é moral numa comunidade ocidental, sei lá, cristã, é o que é moral numa comunidade, sei lá, não cristã. Como é que a gente se situa nisso? É a gente quem define, né? Vamos avançar, tem muita coisa pra gente dizer, tá? Eu tô puxando, mas depois eu devolvo algumas coisas para vocês, tá? E aí os caminhos que a gente tem que fazer hoje, ó. Explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo, que é o que a gente está fazendo, né? Alcance no espaço e no tempo. Como é que essas leis chegam na percepção dessas consciências, né? Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal, um pouco vocês trouxeram também sobre evolução, sobre bom funcionamento, mostrar os níveis de percepção das leis, isso é bem importante para a gente, conversar um pouquinho sobre os níveis de percepção, não os níveis da lei, porque vejam, a fala que a gente traz sobre Jesus não é uma figura que muda a lei, mas é uma figura que muda o entendimento da lei, a percepção da lei. Talvez e essa aula é muito próxima mesmo da aula Deus. Por quê? Porque é a nossa percepção do que é Deus, quem são, né? Que vai também nos ajudar, porque vamos voltar àquela conversa lá de trás. Ora, se eu entendo Deus como uma figura do campo da punição, o meu entendimento de lei é um. Se eu entendo Deus como uma figura da área de educação, a minha concepção de lei é outra, o papel é outra, a orientação, a noção de limite é outra, né? A noção do código de conduta é outra, certo? A noção desse processo é exatamente outra. Então, demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Pouca coisa para a gente fazer nesse tempinho aí de 1 hora e alguma coisinha, né? E aí, que se deve entender por lei natural? A gente começou agora a trabalhar com os conteúdos de fato de O Livro dos Espíritos. Agora, quem está falando é o Espiritismo, tá? Agora já não é mais a nossa interpretação, já não é mais a nossa percepção, agora é o texto, tá? A essa altura todo mundo já sabe qual é a metodologia, né, de O Livro dos Espíritos, então lá na questão 614, né, a pergunta é essa aqui, ó, é a primeira questão do capítulo primeiro desse livro que a gente está estudando agora, que são as leis morais, dentro de, né, de O Livro dos Espíritos, certo? E a primeira pergunta é essa: que se deve entender por lei natural? Tem várias perguntas, tá? O pessoal que estuda Espiritismo também pela via de O Livro dos Espíritos, assim, tem muitas perguntas para a gente responder. A gente está mapeando algumas para essa conversa de hoje, falando sobre algumas delas, fazendo essa introdução, tá? Mas, assim, perguntas interessantíssimas para depois a gente poder problematizar, né? Do tipo, Deus pode ter prescrito aos homens em uma época o que lhes teria proibido em uma outra? Né? Perguntas do tipo, a lei de Deus é eterna? Né? Perguntas do tipo, as leis de Deus são as mesmas para todos os mundos? Né? Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Então a gente tem uma série de coisas para discutir aqui, algumas a gente está recortando,
Outras, né, vocês vão fazer isso como tarefa de casa. Então, a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Né? Tem muita coisa para a gente discutir aqui. Né? O que acontece quando a gente se afasta das leis de Deus? O que acontece quando a gente se afasta desses códigos? Só que o problema é que a gente vai precisar... E aí é o problema de vocês hoje, tá? Que é meu também. Tá? Aquela coisa que a gente gosta de fazer com vocês nas aulas, que é meio que fazer umas... né? Dar uns bugs assim na conversa. A nossa questão hoje seria diferenciar. Vou voltar para a aula 2. Na aula 2 a gente diferenciou Deus da ideia de Deus. Né? Da concepção de Deus. E chegamos a uma infeliz ou feliz conclusão. Nós nada sabemos sobre Deus. Tudo que nós temos são esforços de intérpretes. Gente que está tentando dizer, Deus é isso, Deus é aquilo. Lembram? Eu até revisei gramática, adjetivo, Deus é amor. Eu falei lá, na aula 2, falei disso. E aí a pergunta para a gente é, será que a gente tem acesso direto a essa lei, a essas leis, ou a gente está se relacionando com essas leis pela mediação dos intérpretes, quaisquer que sejam eles agora? Né? Porque o que a gente vai fazer hoje é uma proposta de quais são essas leis, que são muito parecidas com as leis lá no Antigo Testamento, dos 10 Mandamentos. Kardec pergunta, em determinado momento para os espíritos, né? Kardec propõe assim, não coloquei isso no slide não, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Kardec faz uma proposta, tá? Sobre, por exemplo, né, o que os espíritos acham, né? O que eles acham dessa divisão da lei natural. Olha a pergunta aqui, ó. É a pergunta 648. Que pensais, Kardec propõe, tá? Ele pergunta, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? 10 partes. 10 partes. Conhecem? Tem gente que conhece. Pronto, beleza. Tem gente que não, e está tudo certo, tá, gente? É só para falar que essa proposta que está aqui também é uma proposta muito coerente com uma certa tradição, porque são espíritos falando. Tem uma coisa que a gente tem que... E vocês fizeram isso nas mediúnicas, têm ouvido isso o tempo todo. Não sei como é que vocês trazem suas bagagens dessas percepções, mas aqui nesta casa a gente gosta muito de lembrar para vocês que espíritos são pessoas com quem nos relacionamos, com quem conversamos, a quem admiramos, em quem nos inspiramos, mas pessoas. Então estes espíritos que nos ajudaram a construir esse conhecimento trouxeram também, porque são espíritos, suas marcas. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E nós nos levamos. Nós nos levamos. Certo? Não dá para você dissociar aquilo que eu sou, como sujeito, como indivíduo, daquilo que eu digo para você. Não tem como. Essa aula foi dada por diferentes pessoas essa semana. O slide pode ter sido até o mesmo de Tânia. Todo mundo usou. Mas a abordagem, o tempo que eu demorei no slide, passei o outro. Entendem? Então, é uma pergunta aqui que Kardec faz. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, enfim, a de justiça, de amor e de caridade. Aí os espíritos respondem. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, portanto, segui-la. Podem seguir, não tem problema. Sem que ela tenha nada de absoluto. Não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considera uma coisa. Eu posso ler isso de novo para vocês? Posso? Né? Ah, mas é porque você vai lá no Harmonia, o pessoal fica relativizando um bocado de coisa e tal, não sei o que lá. É que a gente está entendendo que
Agora, para a gente, esse entendimento faz muito sentido. Mas é uma escolha de ponto de vista. Agora, você precisa criar seu sistema de relação com esse processo do que a gente está chamando de lei de Deus. Né? Dentro das limitações da sociedade, dentro dos códigos de conduta de cada época, dentro das limitações jurídicas do ordenamento social, porque a gente também não está... A gente está encarnado, né? É bom lembrar isso. Né? A gente fica brincando aqui, a Daniel fica brincando. Cuidado com esse negócio que vocês falam, porque espírito não tem CPF. Né? A gente tem. Então, assim, tem umas coisas aí. Fala, Bartira. Na verdade, tem o Alcorão, né? Que se a gente for... A gente não, mas eles seguem o Alcorão, que vai meio que de encontro o que a gente prega aqui. Sim. Então, para a gente, o Alcorão estaria errado. Sim. A interpretação da gente, inclusive com nós mulheres, né? Sim. Então, tem isso também. Não foi uma Perfeito. pergunta. Não foi um acréscimo. Muito obrigado. São outros sistemas de classificação, né? E aí tem uma questão, né, muito séria para a gente dar conta depois, que é como é que a gente se situa nisso, né? Até onde vai esse nosso relativismo e tal. Porque aí, se a gente for entrar em determinadas pautas aqui, a gente vai encontrar, né? E vocês vão perceber que essas aulas elas podem caminhar para lugares bem... Tem gente que sai bem incomodado de algumas coisas, gente que se afeta mais, gente que se coloca mais. Por quê? Porque isso começa a mexer com nossos sistemas de classificação, de posicionamento, de organização do mundo. Daquilo que eu estou chamando de nossa cidadania encarnada, né? Então aí a gente começa a esbarrar em algumas coisas. Só que qual é o problema e a solução desse sistema de pensamento? A gente está fazendo uma proposta de leis para vocês, porque a gente entende que esses são bons, né, orientadores de conduta. Mas a gente vai dizer, na verdade nem é a gente, essa hora é a hora que a gente pega o livro, você não bota nem no slide, que é para a pessoa não achar que é essa hora que você dá aquela carteirada, sabe como é? Que você se isenta, né? Não sou eu, viu, gente? Tá no livro dos espíritos, questão tal e tal, né? Olha a resposta. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés. E pode abranger. Eu queria que vocês confrontassem isso que está aqui com isso que está no slide, tá bom? Porque o slide está dizendo assim, olha, a lei natural é a lei de Deus, a única. E aí? A única verdadeira para a fidelidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer. E ele é só infeliz porque dela se afasta. E aí a gente vai começar a brincar um pouquinho com lei de Deus, nesse confronto com sistemas de classificação das leis de Deus, no sentido de apresentar para você um sistema e de você ver como é que você lida com isso a partir da sua consciência, porque, afinal de contas, vamos voltar à pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? E aí a gente tem que fazer esse trânsito, beleza? Diga, qual é o seu nome? É Marcos. Diga, Marcos. Eu acho que a questão das leis de Deus, como algumas pessoas já falaram aí, ela está descrita na nossa consciência, né? As leis de Deus, elas são únicas, é como ele entende, é como ele coloca. Mas na nossa visão de encarnado, eu acho que passa muito pela questão da evolução moral de cada um. Então, aquela lei que para mim é muito natural e eu enxergo de uma maneira um pouco mais justa, para o outro já é diferente e é incorreta. Então, eu acredito que como nós temos como fator principal e primordial a evolução espiritual. Perfeito. Eu acho que a partir do momento que você começa a se moralizar para chegar até uma determinada, digamos assim, consciência moral, onde você pode dizer que você conseguiu apreender tudo aquilo que Deus quer passar para você, aí você começa a ver de uma maneira mais justa, você consegue ver de uma maneira mais correta o que Deus está passando para você. Porque se eu sou incapaz hoje de tirar a vida do meu semelhante, o outro já acha que é natural e que pode. Perfeito. Então são questões muito de você conseguir se moralizar espiritualmente para você começar a entender o que realmente Deus quer de mim. Porque se a gente hoje a gente não entende ainda quem é Deus. Perfeito. Então, quanto mais Exatamente. Perfeito. Marcos, muito obrigado. Tem uma fala sua aí que é muito importante, toda a sua fala é importante, mas assim, é um pouco que a gente acredita aqui, sabe? A gente fala muito que esse processo de jornada pela evolução é um processo de integração de habilidades, você já deve ter ouvido falar isso aqui, né?
E é um processo de integração da lei de Deus. No sentido de nós usar... Isso que você falou, né? É natural. Né? Não é uma questão para mim tirar a vida de alguém. No sentido de que não é a punição da lei humana, por exemplo, que vai... Isso está integrado, para pegar o exemplo que você trouxe, né? Então, o que a gente diz aqui é que o espírito, lembram aquelas coisas de corpo, né? Corpo, lembra o corpo, perispírito, espírito, né? A gente está vendo aqui uma experiência, o perispírito guarda, retém, né? A emoção, a memória daquilo, naquilo fica como emoção, como experiência integrada, e aquilo vai para o espírito como processo de percepção do que seria essa integração das leis de Deus, né? O que é o nosso processo evolutivo, senão essa aproximação desse funcionamento, né? As pessoas falam muito de ampliação de consciência, né? E o que é isso, senão essa nossa abertura para a integração desse funcionamento, essa integração do divino, do processo que acontece em nós, né? É isso, é essa a construção que a gente precisa estabelecer aqui, né? E aí, voltando então à fala, porque isso é caro para a gente, esta divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode, portanto, segui-la sem que ela tenha nada de absoluto, não mais que todos os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei, aí tem um posicionamento, né? É a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Gente, qual é a última lei? Que é essa lei aqui que está colocada nessa lista que eles trouxeram, no nosso caso, a lei de justiça, amor e caridade, né? Que é exatamente um resumo do intérprete lá, né, de Jesus por aí, tá? Então, essa é a questão, né? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E aí, pensar um pouquinho essas duas coisas, né? Eu ouvia de uma facilitadora essa semana na ULE, assim, quando Jesus fala sobre não vim destruir a lei, né? Mas assim, e aí um deslocamentozinho, porque isso nos interessa muito, né? Como é que está a nossa relação com a nossa lei interior? Né? Saindo um pouco dos sistemas de pensamento, dos códigos de conduta lá fora, mas assim, num processo mais ético, mais individual, mais nosso, né? O que é a sua lei interior, assim? O que é que para você é caro, é precioso, é do seu jeito de funcionar? É aquilo que você acredita. Mas... Depois aqui da ULE, você fica trabalhando sempre para a sua reforma. Sempre para a sua reforma. Acrescentar. É um negócio que não acaba nunca, essa reforma nossa, né? Não acaba não, é um processo constante. Mas eu acredito que o entendimento de Deus, certo, sobre essas leis é diferente do nosso. Sim. A percepção de Deus sobre essas leis, as leis de Deus de fato, né? O julgamento dele é outro. Não é esse nosso que muitas vezes a gente coloca aqui. Excelente. Pensa um pouquinho nisso com você agora, assim, de verdade, um tempinho aí seu, né? O que é lei para você? E eu não estou falando só de moral também, mas o que é lei? O que é que não se negocia? E qual é o risco que você corre quando você se afasta dessa sua lei interior, né? Disso que é seu. Qual é o risco que eu corro, Eduardo? O risco que corri, o risco que corro quando me afasto daquilo que é lei para mim, enquanto espírito que foi constituindo esse processo com as suas trajetórias. Eu não estou falando agora dos valores morais. Eu não estou falando só sobre, né, cumprir ou não cumprir uma regra, estar ou não estar no código de conduta. Não, estou falando das leis humanas. Qual é a sua lei? Né? Tem um trecho de... Eu não sei de quem é a música agora, não me lembro, mas ela está cantando aqui, alguém tá cantando aqui para mim, aqueles espíritos bagunceiros da psicopicto da arte, aquela loucura. Os médiuns adoram aquele momento, contaram, né? Se a coordenação do trabalho não estiver prestando atenção, o médico ficou tudo doido no salão, nem presta atenção vocês, ó, porque é um negócio muito intenso aquilo, né? Tem um trecho, né? Eu esqueci, vocês vão me ajudar. Eu escuto na voz de Betânia. É minha lei. É minha questão virar esse mundo, cravar, né? Esse chão, não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei.
de vencer por um pouco de paz, né? É minha lei. Qual é a sua lei? A sua lei. Né? Aquilo que lhe é caro, a sua questão. Porque também é um risco a gente se afastar da nossa lei interior. Também é um risco a gente descumprir essa lei interior. Porque descumprir essa lei interior é a gente se afastar desse divino que se expressa na centelha que nós somos, na construção, naquilo que nós nascemos para ser, nesse divino que aí se manifesta, né? Qual é a sua lei? Já que, mais uma vez, eu só pego aula fácil assim, né? Bota na conta de Deus e tal, né? Não tem resposta, né? Qual é a sua lei? Quando a gente pensa exatamente nesse lugar, né? E como é que você estabelece essa construção de um momento em que simplesmente a gente não faz? Não é porque a gente já integrou determinada... E fala de Marcos, né? Desse processo de integração, desse processo de experiência íntima com o que nos criou, com aquilo que nos criou, né? Então, processo de um relacionamento no sentido de construção desse código que não é mais exterior, que não é mais externo, que não é mais do outro, que não é mais de uma heteronomia, porque vem do outro, de uma correção, de um processo, mas de um processo de autonomia, porque foi construído na perspectiva de quem é e se percebe espírito imortal. Esse espírito que a gente é, que tem intimidade com, né, o Criador, aquilo que o fez, e no qual estão escritas essas leis, né? Deus pode ter prescrito aos homens em uma época o que eles teria proibido em outra. E aí, vai começar a ficar bom agora, viu? Deus mudou? Tudo que a gente sabe sobre Deus, como, né? Causa, como é a pergunta lá do livro dos Espíritos? Lembram lá? Causa nessa concepção, ok? Que a gente não acessa. Teria mudado? Deus mudou? Deus não mudou. Espera aí, Eliana, espera aí, para a gente escutar, vai. Mas eu acho que a nossa capacidade de compreensão, isso inclusive a gente viu numa aula, nós também vamos evoluindo porque fomos criados espíritos ignorantes exatamente. Então, a partir desse entendimento, eu entendo que sim, ele pode ter, a partir do momento do nosso alcance, nossa possibilidade de evolução. Nosso alcance, nossa possibilidade de evolução, tá? Daqui a pouco eu entrego o gabarito, viu? Isso aqui é a pergunta do livro dos Espíritos, tá bom, gente? Isso aqui é de lá, o livro dos Espíritos, tá certo? Mas é um pouco que a gente... Porque é um objetivo dessa aula a gente refletir sobre os nossos níveis de percepção dessas leis de Deus, né? Que é o que a gente está falando. Chega uma hora no curso básico que é assim, não tem mais ninguém ensinando nada a ninguém, a gente está compartilhando, porque vocês estão dizendo exatamente o que poderiam estar aqui, né? Daqui a pouco vocês vão dar essa aula e vai ser ótimo. Vamos lá, Maria Nilda. O que mudou foi entendimento. Entendimento. Como você mesmo falou. Uhum. Deus nunca vai mudar as leis. Não. Mesmo porque já está impresso na consciência de cada um. Já está lá, né? E somos individualidades. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa turma é muito boa, é muito bom. Deus não pode se enganar. Questão 616, tá? Livro dos Espíritos. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque elas são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. Deus não pode se enganar. Agora a gente está mudando, né? E outra coisa, eu não entendo de lei, se alguém aqui na sala quiser, né? A disputa que a gente tem, não somente pelo texto da lei, pela letra fria da lei, né? É pela interpretação da lei, né? Porque se a lei escrita, vamos pensar um pouco nisso, a lei humana, tá? Mas eu estou falando como leigo, tá, gente? Eu estou falando uma besteira, que se alguém for dar aí e quiser, por favor, tá? Mas eu estou falando como eu conheço de texto, de escrita eu conheço, de lei não. Mas se a escrita da lei já é resultado de negociação, de escolha, já tem uma subjetividade, embora queira parecer imparcial, mas já tem, porque não tem, linguisticamente falando, não tem como ter discurso inocente. Toda escolha é sempre uma escolha, né? Enfim, imagina a briga pela interpretação, né?
Porque a gente está discutindo muito isso, as interpretações, né? Quem pode interpretar? O que aquela palavra, naquele contexto, diz, né? Você imagina no nosso processo aqui. Então vamos pegar Deus, em sua absoluta e inalcançável, né, magnitude. Os que são seus intérpretes, que escreveram ou não, que a gente também está falando aqui numa perspectiva muito de escrita, ainda está considerando uma série de tradições orais em seus códigos, né, não estão escritos, mas estão escritos ali nas práticas sociais e tal, parará, né? Mas pensa a lei escrita e as próprias interpretações, porque a gente está aqui, 2023, tentando dar conta de uma percepção que foi escrita lá no 19, a partir de uma perspectiva. Entendem? Diga, Eliana. As leis, você fez assim, fazendo um paralelo, que o que você falou faz todo sentido, porque as nossas leis, elas mudam de acordo com as mudanças sociais. Houve um tempo que assassinar a mulher pega em adultério, aqui também no nosso, né, século, até o século passado, até esse século, era lavar a honra e, pela lei, os homens não eram condenados. E isso mudou hoje em função da nossa mudança, nossa percepção social de justiça, de tolerância, né? Que tudo a ver. Então, assim, é um paralelo perfeito que você fez, porque as leis mudam em função das mudanças sociais, né? Do nosso entendimento. E acho que é sempre uma evolução, né? E a nossa percepção das leis espirituais, pensando nesse lugar, né? Aí, falando, a gente não vai entrar muito nesse campo, até porque eu não tenho nem competência para conduzir essa conversa. Mas, assim, essa relação do que é moral, né? Do que é legal, do que é ético, né, que nem sempre se encontram, por aí. Vamos lá. A lei natural traça ao homem, quando a gente está falando de lei natural, leis morais, leis de Deus, tá? Por enquanto. O limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Eu gosto muito dessa palavra limite. Eu amo muito dessa palavra limite. Porque limite é importante? Por que limite é importante? Por que limite é importante? Olha, limite é educativo, pronto. Obrigado pela deixa, Eliana. Eu sou, né, professor de escola de educação básica, ensino médio. Tinha até uma ex-aluna minha aqui, não foi? Na outra aula, não sei, acho que foi na outra turma, não sei. E é interessante como limite, disciplina, como essas coisas libertam, né? Fica brincando com os meninos, como, sei lá, coisa boba. Entrar na escola de uniforme. Isso é uma regra, isso é um limite. Como isso é libertador, né? Porque naquele espaço da escola, o sujeito pode ir para todos os lugares, né? Aí o menino, os adolescentes, não sei, os filhos, netos, sobrinhos, irmãos de vocês, sei lá, vocês, adolescente adora casaco, vocês sabem, né? Tá um calor danado na cidade, mas o menino tá de casaco. Professor, tá muito quente a sala. Ô meu filho, não, tirar o casaco não é uma possibilidade. Não existe isso. Eles saem para almoçar no sol, eles vão sair de casaco. Não é isso? Pronto. E nem sempre a farda está embaixo do casaco. Às vezes eles só, né? E não pode, porque o uniforme tem que estar lá. E aí o sujeito que está sem a farda, mesmo com o casaco por cima, ele tem uma série de restrições ali de liberdade. Ele não vai para todo lugar. Não, vamos para tal lugar não, que o coordenador está lá. Não posso passar tal lugar. Vai lá comprar meu lanche, porque eu não posso sair da sala. Por que eu não posso sair da sala? Né? Porque existe ali uma lei que eu não cumpri, né? Existe, então, assim, pensar o limite como espaço de exercício da nossa liberdade e como espaço de exercício das nossas potencialidades. A gente não vai discutir isso aqui porque isso é um curso básico de espiritismo, mas nos próximos ciclos, caramba, como é legal a gente ter consciência do limite da gente. O pessoal que está aqui com a terapia em dia, né? Comenta, olha, eu só vou até aqui. Gente interessante que tem. Não, olha, às vezes é chato esse pessoal muito, né? Com a terapia muito em dia, né? Mas olha, eu só vou até aqui, eu só funciono até aqui. Até aqui eu funciono bem. Até aqui eu funciono na minha máxima potência. Esse aqui é meu lugar de exercício. Esse aqui é meu lugar de expressão. Então eu queria que a gente pensasse esse limite, e é o que vocês trouxeram, né? Essa intimidade. Porque eu fico pensando, não sei se é uma leitura muito ingênua, mas assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho certeza de que Deus me criou.
Tenho certeza disso. Eu sou obra Nossa Senhora, né? Quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. Não foi, né, assim? Na beira do mar. Não é do mar? Vocês conhecem essa? Olha, quando Deus me desenhou, Ele devia estar muito feliz. Quando deve ter... Olha que coisa linda que eu fiz. Deve ter mostrado para todo mundo. Vocês viram? Minha atual obra-prima. Eu não sei quanto a você, mas a mim, Deus criou. E eu acho isso a coisa mais importante da minha vida. E ele estava namorando, estava feliz, estava pleno, transbordando amor. Supondo que Deus seja ele e que Deus namore. Ok? Então ele sabe como eu funciono melhor do que eu. Me desenhou, programou, alguém falou na aula essa semana. Eu estou vendo algumas aulas da ULI, alguém... foi uma colega nossa, facilitadora, que tinha um paciente, ela era terapeuta também, não sei se chama paciente, que é da área de TI, tá? Deus é um programador. Na minha aula de Deus do semestre que vem, eu vou dizer isso, Deus é um programador. Porque eu falei que era arquiteto, tal, mas Deus é um programador, né? Programador. Então, assim, deve saber como eu funciono melhor. Tá? Não sei se vocês enxergam isso como submissão, como... Não sei. Mas eu gosto de pensar a lei de... Assim, olha, manual de instruções, sabe? Meu filho, assim você funciona melhor. Não, mas eu quero fazer desse jeito, né? O brother lá na academia ajudando a fazer o exercício. Eduardo, se você respirar em tal lugar, é melhor. Se você contrair o abdômen, é melhor. O cara sabe daquilo mais do que eu. Aí eu vou lá e faço o exercício com o abdômen. Rapaz, esse negócio funciona mesmo. Esse negócio é bom, né? Então, o convite a gente enxergar essa ideia de limite, né? Limite suas necessidades, muito nessa abordagem de que, assim, olha, é um conhecimento que me faz experimentar aquilo que eu sou na minha máxima potência. Parece paradoxal esse negócio, né? Limite, liberdade. É um negócio que nunca fez sentido para mim. Eu escutava Legião Urbana, e aí o menino lá, Renato, disciplina é liberdade. Eu nunca entendi aquilo. Disciplina é liberdade? Como é esse negócio, né? E aí, talvez eu, agora, um pouquinho depois do Espiritismo, algumas compreensões aí, até pensando na aula das leis de Deus, rapaz, tem um negócio aqui que me dá uma liberdade danada, que é conhecer a minha forma de funcionamento. Vamos fazer essa experiência nessas aulas, nessa aula de hoje, nas próximas aulas. Vamos olhar para essas construções todas, né? Para essas abordagens. A aula que vem, trabalho e progresso. Eu, por exemplo, Eduardo, eu preciso trabalhar. Eu, do Eduardo, funciono melhor trabalhando, dando aula. Não sei aqui se você está achando uma muito boa, mais ou menos, mas assim, na escola, quando eu estou dando aula, você quer me ver funcionando na minha melhor expressão, dando uma aula de interpretação de texto para o Enem. Eu fico. É um negócio impressionante. Então, para mim, trabalhar, para o espírito que sou, trabalhar, estou falando trabalho literal da aula, é fundamental para que eu expresse as minhas potências e habilidades como espírito. Eu faço isso no trabalho. Aquilo que eu tenho de divino se manifesta nesse lugar. Eu sou incompetente para um bocado de coisa. Várias. Incompetente para ser amigo, incompetente para responder mensagem no WhatsApp, ali está me olhando. Incompetente para reagir a história. Sou incompetentíssimo. Mas quando eu estou dando aula de português, Ave Maria, não tem que... Ali, ó. Eu respondo, não tem quem me segure. Ou seja, lei de trabalho me dá uma compreensão de que o meu progresso, na percepção do espírito que sou, acaba acontecendo por esse lugar. Eu estou fazendo uma bobagemzinha que eu estou contando para vocês, né? Coisa boba. Mas é para a gente começar a olhar para esse entendimento desse convite para o nosso funcionamento, né? Porque é um caos, essa aula é um negócio horroroso. Nós vamos dar, sabe quantas aulas para vocês? Façam conta para mim, são 20 por semana, 200 no mínimo. No mínimo 200. Em todas elas vamos dizer a mesma coisa. Toma que é teu. É seu. Dê conta. É sobre você. Dê conta. É uma chatice. Se disseram assim, ó, passei 5 anos naquele lugar e só me disseram isso. Porque tudo é culpa minha. Não sei porque eu vou para lá. Culpa não. Esqueça esse negócio. É tudo seu. É tudo seu. Vamos lá.
E aí, a gente tem, claro, essas leis físicas, né? Que regulam o mundo material, que a gente não vai discutir muito, né? As leis da física. Não tem a lei da física? Tem um bocado de lei lá, não tem? Alguém quiser aqui me ajudar, quiser, né, dar conta, não sei, né? Deve ter essas leis. Tem um bocado. Eu vejo um estudando lá para fazer Enem, né? Tem as leis da física, tem as leis da natureza, né? Porque são leis, não dá para negociar. Não tem como negociar. Não dá. Certo? E tem essa proposta das leis morais que a gente está fazendo com vocês, né? Regras da vida do corpo e da vida da alma, são referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo, certo? E aí a gente vai passar um pouquinho para essa proposta de percepção dessa ideia, dessa síntese, né? A lei divina é eterna, imutável, como o próprio Deus, perfeita, igual para todos, inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade e a compreensão, né? De cada um, de cada uma. E a gente tem, então, essa parte mais didática para organizar vocês, né? Estou querendo saber que leis são essas. Uma proposta para organizar o pensamento de vocês, tá certo? Então, como é que a gente entende a sequência dessas leis? Como é que o Espiritismo, via Kardec, o Livro dos Espíritos, decide e define que leis são essas? O importante é vocês saberem que a intenção da gente nessa conversa não é aprofundar essas leis. Você pode, mas que hora vai entrar nas leis mesmo? Cadê? São várias aulas daqui para frente para dar conta disso. Todas elas daqui para frente são sobre isso. Tá? Até a energia sexual. Tem lei de Deus nesse negócio aí. Família. Tem lei de Deus nesse negócio aí. Uma instituição espírita e uma sociedade espírita. Tem lei de Deus. Tem aula que tem o nome da lei. Trabalho e progresso. 2. Natureza, conservação, destruição. Tem aula que tem o nome da lei. Tem aula que está na base da lei. Tá? Então, por exemplo, essas leis que estão mais associadas a Deus, lei de adoração. Tem lá lei de adoração. O que é lei de adoração? O que é que vocês acham que é lei de adoração? Lei de adoração. A lei que faz isso, né? Quando a lei joga... né? O que é lei de adoração? O que seria a lei de adoração aqui pra gente? Do que você já sabe de espiritismo? O que é lei de adoração? Que aqui não tem. Não sei, não tem. Peraí, Eliana. Obrigada por me dar um limite. Limite tá. Educativo. Vocês estão vendo a importância do limite? Isso. Sem o limite, ninguém escutar. Eu fiz isso, gente. Foi combinado com a lei só para exemplificar. É uma demonstração didática. Isso, a demonstração didática. Exatamente. Primeiro eu vou voltar um tópico atrás, que assim, Fique à vontade. As leis da física, eu entendo, são leis de Deus também. Sim. Isso é o meu entendimento. Se eu estiver errada, me corrija. E... esqueci o que eu ia falar. Ô, Eliana, deixa eu dizer uma coisa. Eu pulei essa parte da lei da física porque eu não sabia falar disso. Não, mas... Mas... Nós, inclusive, eu conheço pessoas que reconhecem Deus por isso aí. Exatamente. Esse negócio não pode ser. Exatamente. Tem alguma coisa... da ciência, Exato. Quando você se bate no limite da explicação que você não consegue dar, e você tem que... Tem uma coisa aí, né? Perfeito. Obrigado, viu, Eliana? Você vê que a Eliana sentiu falta. Ela vai colocar na avaliação. Não abordou as leis naturais. Meu filho é professor de física. Misericórdia. Sempre escutando. Tá batendo mestre. Seu filho dá aula onde? Em escola? No IAT. Escola pública, concursado. É porque a gente é fofoqueiro, o professor, todo mundo se conhece. Daqui a pouco o filho de Eliana, meu colega, já ia parar a gravação para trocar. Fala, Eliana, desculpa. Lembrou o que você ia falar? Não lembrou, Eliana? Ou, Eliana, eu estava tentando... tá vendo aí, ó? A lei da adoração. Pronto. A lei da adoração, aquilo que você falou antes. Pronto. Quando você se reconhece como filho, como criatura de Deus, para mim isso já é uma coisa natural dentro da lei da adoração. Não sei, me corrija, me ajude aí. Isso, perfeito. O que mais? Lei de adoração é chegar aqui no centro e ali, né, beijar o quadro de Jesus. Como é isso? Fala ali, Ed. Eu queria voltar em 2 pontos, porque quando você passou rápido o slide... Esse aqui Não, está lá atrás. Não volte mais, não volte não, porque está bem lá atrás. Tá, então tá. Então,
Primeiro, assim, você coloca a lei de Moisés, né, e retoma um pouco isso. É interessante que leiam na Gênesis e vejam um pouco essa questão lá. Mas é bom ver como a lei de Moisés é aplicada quando chega quem lê a Bíblia em Deuteronômio. Sim. É muito importante ler Deuteronômio. Né? Como em 200 anos o povo aplicando essas leis, eles conseguem viver outra forma de humanidade. Perfeito. Então, outra humanidade está ali e funcionou. E no momento que querem um rei, um poder, muda totalmente isso. Perfeito. E aí mas aí eu caminhando venho até ali a lei da adoração, né? Jesus diz: adorarás apenas o Senhor teu Deus e a mais ninguém. Então, ele provoca ainda. Todo momento que você se curvar a um outro semelhante, né, você deixa de adorar a Deus. São coisas bíblicas. É interessante, porque como eu sou estudiosa, né, nessa questão, certas coisas me chamam muita atenção. Claro. Exatamente para isso. Porque como a humanidade gosta de se enganar, né, usando suas próprias leis, como Jesus diz, vocês usam, quando ele se dirige aos fariseus, vocês usam muitas leis humanas que são pesos para outros carregarem, porque vocês mesmos não carregam. Perfeito. Em que consiste a adoração? Ó? Pegar um pouquinho essa coisa da mudança, né? Da história da importância da lei. A gente não está, pelo contrário, né? Para organizar aquele povo, para a importância desses códigos, né? Para a gente, que é o que a gente está defendendo, né? Esse processo de evolução que passa por esse estabelecimento, inclusive, né, Eliana, do limite e tal. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Então, o que é a lei? Aproximarmos-nos deste que nos criou, né? Nesse sentido. Existem povos desprovidos de qualquer sentimento de adoração? Não, pois nunca existiram povos ateus. Todos compreendem que acima deles existe um ser supremo. A adoração precisa de manifestações exteriores. Quando ela falou, eu pensei que ela ia trazer aquela coisa do adorar em espírito e verdade, né? E aí o trecho, ó, a verdadeira adoração é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos que o Senhor vos olha. Mas aí também já fala, né, de um contexto, de um momento. Já chego lá de volta. A adoração exterior é útil, sim, se não for um vão simulacro, uma vã representação. É sempre útil para dar um bom exemplo, mas os que fazem unicamente por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a piedade aparente, dão antes o mal que um bom exemplo e fazem mais, né? Fazem o mal do que pensam. Aí só para a gente voltar para Edith. Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, sinceramente, fazendo bem e evitando o mal. Os que acreditam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, e vem a explicação. Só que é importante lembrar também que essas respostas estão comprometidas com outro lugar, né? Com um determinado lugar. Como é que é seu processo de adoração no sentido de vínculo com, né? É reconhecer a divindade se expressando nas leis da física e se tornar um cientista, um pesquisador para que a ciência... Porque vocês sabem que Adenauer sempre fala, não sei se vocês já ouviram Adenauer falar sobre isso, mas ele diz que, olha, a melhor forma de prece, a melhor forma de oração, no caso dele, é trabalhar. É o que ele diz. Ele fica meio falando, esse pessoal que fica aí fazendo muito, né? E a divindade do cientista que está trabalhando para promover longevidade, para que o espírito possa realizar. Cadê? E aí? Isso também não é uma forma de adoração? Contribuir para que a vida... Não é uma forma de adoração? Né? Não é uma forma de... Então, assim, é preciso que a gente também desloque esse lugar, né? Como é que a gente tem contribuído para que a criação de Deus... Como é que a gente tem sido parceiro de Deus? Isso também não é uma forma de adoração? Promover conhecimento não é uma forma de prece? Né? Desenvolver pessoas, dar dignidade às pessoas, né? Gerar, por exemplo, oportunidade. Essa casa tem muito essa pegada. A concepção de caridade dessa casa é uma concepção meio... Né? O que é caridade nessa casa? Inscrever numa oficina profissionalizante para dar ao sujeito condição de que ele atue no mundo de maneira mais digna.
O que é caridade nessa casa? Né? É isso. Não é simples, nada contra, está tudo certo, acho ótimo. A gente entende que as pessoas façam isso. Existe uma necessidade social que isso aconteça, ok? As pessoas têm pressa e têm fome, ok? Então tem que sair mesmo para distribuir sua comida, Mas por que a gente não faz isso aqui? Porque a gente nesse lugar entende que é preciso criar condição para que as pessoas se coloquem na vida com dignidade. Isso não é adoração? Isso não é elevar o pensamento a Deus? Isso não é reconhecer a potência da vida e trabalhar para que todas as nossas ações sejam ações geradoras de mais vida? Fala lá, Edith, por favor. É só porque eu queria colocar numa sequência, mas eu pulei uma coisa. Na questão das leis divinas ou naturais, né, me lembrei de um grupo indígena aqui da Bahia. Uns missionários chegaram na comunidade e pediram ao cacique para falar para o povo na assembleia que iam levar Deus para eles. Isso. Né? Aí o cacique, ele é muito espirituoso, ele disse assim, antes que vocês comecem a falar de Deus, deixa eu falar do que é Deus para nós. Isso. Aí ele disse, ó, Deus para nós aqui não tem nenhuma criança com fome e todos estão na escola. Aqui não tem nenhuma mulher violentada, porque todos têm respeito ao útero da mãe. Aqui não tem ninguém que seja maltratado. Inclusive, aqui tem o conselho dos idosos, porque todo mundo sabe a vivência que eles têm. Então, nós já vivemos Deus, não precisamos do Deus que vocês estão trazendo. Perfeito. Isso é adoração, não é? No sentido de elevar o pensamento. Perfeito. Vamos lá. Então, lei de adoração, leis divinas. As próximas são as seguintes, ó. Numa perspectiva mais dessa relação da vida na Terra, né? Lei do trabalho, lei da reprodução, né? A gente não vai, repito isso, fazer aprofundamentos aqui, porque tem aula para isso. Semana que vem é trabalho e progresso, né, Lê? Acho que é. Semana que vem é trabalho e progresso. Vamos falar só sobre isso semana que vem. Mas trabalhar é uma lei. E trabalho, como toda ocupação útil, né? É preciso trabalhar. No sentido de que a gente vai contribuir para a vida na Terra. Não dá para a gente evoluir do ponto de vista, né? Se a gente não trabalha. É lei. Não tem como a gente evoluir, progredir, se a gente não trabalhar, né? Se a gente não tiver atividades úteis. Não tem como a gente fazer isso. E também não vai ter como a gente continuar, né? Reencarnando aqui. Não vai ter como a gente continuar usando a Terra para dar conta das nossas experiências se a gente não tiver reprodução. Tem que reproduzir. A gente não tem reencarnação sem que necessariamente se passe por um corpo biológico, tudo que seja conversado, inclusive lá nas aulas de processamento, lá atrás, né? Não tem como, precisa. Agora, depois vamos discutir um pouquinho essas coisas, aí vocês vão discutir um bocado de coisa nas aulas, tá? Vão discutir planejamento familiar, vão discutir métodos, vão discutir um bocado de coisa aí da vida encarnada, viu? Se preparem, essas aulas são aulas que deixam a gente, né, Lê? Deixam a gente e aí a pessoa, mas isso aí não é espiritismo. Como não é espiritismo? Né? Como não é? A gente está no mundo. A gente está e tem a tarefa de contribuir para a vida no mundo. Porque isso é nosso. Isso nos pertence. Né? Então a perspectiva é de que lei do trabalho, lei da reprodução, dentro dessa coisa do que. Eu estou fazendo uma divisão, uma proposta, tá? Mas isso não é uma regra, pelo amor de Deus. É só para a gente listar quais seriam essas leis e já fazer o spoiler das leis que vão acontecer na sequência. Ciclo de manutenção da vida na Terra, lei da conservação e lei da destruição. Tem coisa que precisa se destruir, tem coisa que precisa morrer. E a gente pode pensar num aspecto mais amplo e pode pensar num aspecto mais particular também, viu? Tem coisa que você vai precisar, né? Vai precisar deixar aí. Tem que organizar essa. Porque também tem um meio ambiente aqui interno do qual a gente precisa dar conta. E tem coisa que a gente tem que conservar, tem que manter, tem que preservar. Mas tem coisa que vai precisar mesmo. Vai precisar ceder
vai precisar abrir clareira, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que são entusiastas, praticantes e trabalham com construção de sistemas agroflorestais. É um negócio tão impressionante. É impressionante. É interessantíssima a percepção da construção do sistema, né? E chega uma hora que eles falam sobre fazer escolhas, porque você vai plantando, fazer escolhas, né? E aí você conversa com a planta, e é como se você dissesse, olha, mas vocês estão defendendo práticas agroecológicas, e vocês agora vão derrubar, vão cortar a mangueira, né? E tem um diálogo que se estabelece ali, porque é como se eu estou falando muito superficialmente, tá, gente? Como se aquela árvore, ela entendesse que para a construção do sistema, ela talvez devesse ser podada porque tem que manejar, porque tem que entrar luz no sistema, porque ela tem uma tarefa ali, porque vai ter uma hora que ela vai cair, vai gerar mais matéria para gerar mais vida, né? Tem uma coisa, mas isso vai acontecer na aula sobre meio ambiente, sobre esses processos todos, tá? Mas a gente também pensar um pouquinho nesses lugares, né? Desses manejos que a gente faz. E tem uma coisa que aparece nesse lugar que eu acho terrível, sabe? Se os facilitadores disserem isso, depois vocês me contam, mas não digam o que eu falei, não. Às vezes a pessoa fala assim, vamos falar, gente, de natureza, vamos falar de meio ambiente. Olha, vamos preservar a natureza, porque a gente vai morrer, não vai? Vai. O corpo não vai? A gente vai reencarnar, não vai? Vai. Aí a gente vai voltar, não vai? Vai. Eu acho isso tão horroroso. Eu acho... Faz não? Se fizer, você me conta. Eu acho tão... vamos preservar... Primeiro que preservar é péssimo. Vamos preservar a natureza, porque a gente daqui a 200 vai voltar, para a gente achar um planeta bom ainda. Meu Deus! É horrível esse negócio, gente. Vamos aprender uma forma de relação, pelo amor de Deus, porque isso é o divino se manifestando, pelo amor de Deus. É a mãe. Sabe? Deixa quieto. Depois vocês me contam como foi, viu? Fale, desculpe, eu fui te atropelando. Como é seu nome? Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom. Sobre a lei de destruição, como é que a gente consegue enxergar a guerra dentro dessa perspectiva da lei de destruição? Eu fico me questionando. Pensa numa polêmica. E aí, a vantagem dessa aula é que eu não preciso responder. Lá na aula 17, 16, quando... Mas deixa eu só responder aqui uma coisa para você. Deixa lá, né? Mas, lei de destruição. Tem uma pergunta sobre guerra aqui, viu? Tem algumas. Tem uma seção só para guerras no livro dos Espíritos, tá? E as perguntas são: qual a causa que leva o homem à guerra? A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Olha que pergunta é essa, 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra uma necessidade? Pois é. Tá lá, viu? Tá lá. 744. Ô, gente, a gente está brincando com isso, mas é sério, a gente vai discutir isso depois. Mas assim, tem uma questão de pensar a guerra de maneira muito... A gente está vivendo, né? Um processo se avizinhando aí, mas assim, pensar também o papel desses processos em tecnologia. Tem uma série de outras coisas para a gente considerar. Nós nunca vamos assumir uma posição contrária à vida em nenhum aspecto. Mas tem umas questões aí sobre guerra que são bem delicadas, então a gente vai fazer lá na aula de natureza e destruição. Mas é porque, de fato, tem que discutir isso. Só que a gente vai entrar nisso lá. Beleza? De verdade. A aula é sobre isso. Inclusive, tem aspectos para tratar desse negócio. Inclusive, eu quero aqui já dizer que eu desejo as melhores vibrações para o facilitador que for discutir esse tema com vocês. Vocês venham no dia desarmados. Viu? Por favor. Estrutura social. Lei da sociedade, lei do progresso. Tá? Aquilo que a gente fala com vocês sobre a evolução, a gente nunca regredir, sabe? Tem a ver um pouquinho com essas coisas todas. Os ideais, lei da igualdade, lei da liberdade, e essa que é a lei do amor, da justiça e da caridade, tá? Então seriam essas as leis
que vão ser discutidas. Na sequência das aulas, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Aula 15, que é a próxima, trabalho e progresso. Né? A 16, igualdade, liberdade e sociedade. Essa fala de livre-arbítrio, que é outra questão. Fala sobre escravidão, que é outra questão. A gente pode atualizar para uma série de coisas para a gente discutir aqui. Tá? Agora, qual é a tarefa de vocês? Existem coisas que serão respostas que nós daremos via o livro dos Espíritos. E existem coisas que vocês vão precisar deslocar, contextualizar. Tá? A gente fica doido aqui na ULI para fazer umas mediúnicas, para chamar uns espíritos aí que trabalham na codificação, para ver se eles ainda estão desocupados de alguma forma, para ver se eles nos atualizam algumas respostas. Aí tá cheio de perguntas para fazer. Para ver se, viu, Tati? Para ver se a Clara nos ajuda. Mas como a gente vai precisar construir também percepções a partir desses nossos lugares, né? Essa pergunta, por exemplo, é excelente. Que está lá, 744. O que a providência quer? Qual é o objetivo da providência no sentido do divino? Com guerra? É permissão? Sabe? Tem um negócio aí para a gente dar conta mesmo. 17. Lei de conservação e da destruição, que é essa aí, tá? A 18 é família. Ainda é sobre as leis de Deus, não é? Lei de sociedade, lei de reprodução. A 19 é energia sexual. Também é sobre as leis de Deus. Lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, né? Lei de liberdade, lei de igualdade. Tá? E a 20, que é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Então, algumas provocações, né? A lei da adoração, bem introdutório, tá, gente? Porque essa é a intenção, tá? Conexão do divino que é em cada um de nós, energia que nos faz buscar Deus. Toda a civilização tem seu processo de adoração, ainda que não seja um processo de adoração religioso. Nós temos maneiras de honrar o que nos criou e de promover, né? Que inclusive para além do rito. E a gente não tem nada contra rito. A gente só não tem muitos aqui assim, né? Tem alguns, mas ritos de celebração, né? Eu já disse para vocês da outra vez que eu adoro um ritual, acho lindo, né? Mas é como cada um faz a sua experiência. De que forma eu me conecto com o divino, né? Que seria essa pergunta para a gente hoje, né? Voltando lá para como é seu rito de adoração? Como é que você sente Deus? Sentir Deus. Né? Quando eu estou dando aula, eu sinto Deus. Sinto Deus. Quando eu estou em prece aqui também, eu sinto Deus. Super sinto. Sinto mesmo. Né? Adoro. Me sinto... Não, Eliana, por favor, Eliana. Pedi para ela me ajudar aqui, ó. Tá não, viu? Fique muito à vontade. Não, por favor. As futucações. A minha origem é católica, então eu tinha resistência. Depois, agora, quando você falou, eu fui me dando conta. Agora, nesse momento, eu tive insight. Que bom. Eu gosto de muitos ritos. E agora eu tive insight de separar o que é dogma e o que é rito. Então, agora, com esse insight, eu me senti mais confortável com os meus ritos. Eu gosto de colocar um incenso, de colocar uma música, por conta de estudar meditação, por outros vieses, né, indianos. Então, assim, agora você me deu insight e eu quero te agradecer publicamente, porque não tem nada a ver com dogma. Não. Agora que eu tive esse insight. Que maravilha, Eliana. Muito bom. Obrigada. Respeite seus ritos, viva seus ritos. Eu não sei se foi você ou se foi alguma inspiração aqui, mas a clareza veio de alguma forma impressionante. Pô, ali foi mal, né? Não. Ô, Eliana. É a energia do perfeito. Lugar. Esse lugar me traz uma energia assim, impressionante. Respeito. É outra lei de Deus, né? Energia. Que a ciência já está provando os espaços entre os átomos, a física quântica. Isso. Já vem sabendo que a gente não tem nem como provar cientificamente por que isso aqui é sólido. Sim. Porque é impressionante o avanço da ciência. Nossa... Perfeito. Obrigada, Evelyn. Ô, Eliana, respeite seus ritos. Viva seus ritos. Tem uma coisa bonita nessa casa. Foi o espírito que me inspirou aqui. Tá foi. Olha, você é obsessora. Nós aqui no curso básico, a lei já estava, né? A lei Luiz já estava, nos receberam aqui. Mas a gente entrou aqui, a minha turma de curso básico é uma turma muito interessante. Nós fizemos muitos amigos aqui, nós somos hoje amigos mesmo, né? Família, nós somos uma família mesmo, família de verdade.
E é interessante como nós somos diferentes. Esse grupo, várias pessoas que estiveram aqui foram meus colegas de curso básico. Eu não tenho muito tempo de espiritismo, nem muito tempo de curso básico. Eu fui aluno, ULI e tal, entrei aqui. E é interessante como nós somos muito diferentes nos nossos processos. Eu, por exemplo, sou extremamente ritualista. Eu adoro rito. Tem a ver com a minha formação. Adoro o negócio de um incêndio. Eu gosto. E isso é meu, é do meu templo interior, é do meu... Deus e eu. E o mais interessante aqui é que a gente não está legislando, já que a gente está na aula de Deus, sobre processos legítimos ou não de adoração. Não estamos, não nos interessa. Temos uma prática nesta casa que é da identidade, que é do institucional. Então a gente não tem tantas figuras e tal, tem uma razão para esse quadro estar aqui, tem uma razão, bastante humana, inclusive, é uma relação de amizade, um contato de Adenauer que teve, a gente tem uma conexão com o espírito, né? Tem algumas razões ali, tem algumas razões, mas assim, isso é da casa, isso é do institucional, né? Tem coisa que eu não falo estando nesse lugar de facilitador da aula, mas tem coisa que é da minha lei. Voltando do começo. Isso a gente não negocia, porque é do nosso templo interior. E o que a gente está demorando nisso? Demorando entre algumas aspas. Porque não tem aula sobre lei de adoração. Então tem um objetivo dessa aula que é a gente falar dessa lei de adoração. Que é falar um pouco desse processo. Por que isso é uma lei? Porque isso é uma necessidade, conexão, busca, religião, né? Religião, Deus, na verdade, Deus. Livro básico da gente. Capítulo 2, aula Deus. É uma necessidade psicológica. Né? Então, assim, tem um processo que é da busca. Talvez Leonardo esteja olhando aqui a conversa e isso não me bate onda nenhuma. Esse negócio de incêndio, meu nariz começa a coçar, uma agonia. A gente tinha um colega aqui, trabalhador do curso básico, a gente fazia, vamos então fechar os nossos olhos. E ele estava ali, ó. Ele não fechava os olhos. Não fechava. Todo mundo de olho fechado. E ele... Amigo, você está aí? Tô. Tá batendo onda aí? Tá, a pressa está chegando aí? Tá. Recebeu o passe? Sim. Pronto, acabou. Fecha o olho. Né? A gente pede que vocês tirem a bolsa, respirem, descruzem. Por quê? Porque isso nos ajuda no processo de concentração. Até para deixar o coleguinha mais à vontade. Porque eu começo a fazer um careta aqui, fazendo minha prece. Daqui a pouco estou aqui me mexendo todo. Aí quando eu percebo que o outro está me olhando, então você fecha seu olho, nem que seja para seu colega ficar confortável na prece dele. Caridade? Né? Não estou sentindo nada. E aí, como foi a mediúnica? E aquela visualização, você foi para onde? Para lugar nenhum, continuei aqui no salão. Não, mas não levaram você para... Eu não fui, não. Vou nada, eu sei para onde esse povo mais... Quem conduziu ali a visualização inicial? Você lembra? Luiz. Vou nada. Não conheço esse homem, não confio nele. Primeiro camarim de Alessandra. Hein? Esse negócio de que, né? Coisa boa não deve ser. Mentira, eles são lindos, são meus amigos. Entendem o que a gente está dizendo? Então, dê conta do seu processo de adoração, do seu templo, né, dos seus símbolos, dos seus sinais, das suas marcas, dos seus objetos sagrados, objetos de culto. Adenauer teve experiência, ele fala muito disso abertamente, ele teve vivências anteriores protestantes, né? Naquele momento se falava muito nesse... Então, assim, a gente não tem um apelo aqui muito da imagem, né? Você vai para alguns centros, eles têm uma coisa mais... Tem um pouco também da marca da instituição, nesses processos todos, tá? Então, guardemos isso e demos conta da lei funcionando em nós, tá? A lei do trabalho, né? Fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito da sociedade, aquisição de novas habilidades, tá? Seu trabalho, como é que está seu trabalho? Que habilidade você está integrando com o seu trabalho? O seu trabalho serve ao espírito que você é? Quem é que nessa encarnação tem o privilégio de optar por um trabalho que lhe sirva aos propósitos, né? Porque também a gente não pode... Não, mas o meu trabalho, ele é... Porque tem um discurso aí, né? Meu trabalho, ele corresponde aos propósitos do espírito que eu sou.
Ok, reconhece seu lugar de privilégio, né? Integra habilidades e veja como é que você contribui para que outras pessoas também, né, tenham trabalho digno para que, enfim, né? Mas isso é para depois, isso é para a semana que vem. Ampliação do conhecimento, né? Só para a gente ir situando isso, tá? Lei de reprodução, que vem depois lá em energia sexual, família, né? Sem reprodução, o mundo corporal padeceria. A vida encarnada nasce a partir da reprodução, então é uma lei, nesse planeta é assim, não é de outro modo, não é de outra forma, né? Das mais variadas maneiras, mas não há outra condição disso acontecer. Lei da conservação, né? Conservação da vida, os cuidados com o corpo, saúde, educação, autocuidado, cuidado com esse instrumento aí mesmo, viu? Sua casa, aí você formou, lembra lá das aulas de processamento, né? Você meio que conformou aí é seu, é sua casa, é sua forma de apresentação no mundo, né? E claro, os espaços que a gente tem, né? Essa aula ela tem a ver com essa questão do processo da relação com a natureza, com o meio ambiente, né? Com a ecologia, dar conta desse ambiente interior, a lei de destruição, que é o que Tatiana trouxe também, né? Transformação, regeneração, motivação para mudanças, regeneração da matéria, enfim, tá? Eu só estou fazendo essas ilustrações para vocês irem sentindo o que vem, né? Lei de sociedade, ajuda mútua para a própria sobrevivência. Nós vamos discutir, né? Isolamento, vida de convivência. É uma lei, nós evoluímos nesse processo, que é um processo da convivência. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Esse processo da convivência mesmo, né? Nós precisamos estar em sociedade. É nossa tarefa. E esse lugar é um lugar para isso, né? Esse lugar é um lugar para que nós, enquanto sociedade... Aí eu estou falando de fundação na harmonia. Estou falando só de ULI, né? Nem de centro. Este lugar é um lugar para que a sociedade encontre ponto para transformar a sociedade. Esse é um lugar que a gente vem, claro, a gente está fazendo aqui, divulgando o espiritismo, divulgando a autoconsciência da imortalidade, e daqui a pouco vocês vão começar a se situar para vocês entenderem que há outras formas de vocês fazerem isso também, né? No ambulatório, no serviço de psicologia, né? No Psiharmonia, no lar dos idosos, né? Nas oficinas profissionalizantes, na ULI. É um lugar para a gente... Este lugar é um lugar para que a sociedade encontre uma forma de transformar a própria sociedade. Isso nos identifica, né? É nosso papel. E não porque nós sejamos melhores ou mais evoluídos, é porque é bom. Não está mais no nível do... Vou lá pro Harmonia todo sábado, 9... Chega que horas aqui? 9, 8 e meia, 8 horas? Você. Sim. Chega às 9. Eu vou lá todo sábado, 9 horas, porque estou preocupada aí, porque depois que eu morrer, não sei para onde eu vou lá para garantir um negócio de um bônus hora, para ver se eu consigo um lote assim, né? Uma casa vista mar, com piscina de borda infinita lá em nosso lar. Que a gente está aqui porque é o melhor lugar para a gente estar. Não tem por que não estar aqui. Porque a gente está com medo. Não, que a gente descobriu um tesouro, né? Eu falei de Jesus no começo, né? A gente descobriu um negócio massa. E quando a gente descobre um negócio assim, a gente quer falar disso para todo mundo. Vocês estão achando que a gente está aqui por vocês, é? Vocês já ouviram isso toda a aula, não vem? Diga isso, não é? A gente está aqui porque a gente se realiza, porque a gente experiencia o divino, porque a gente integra habilidades, porque a gente... Por que não estaríamos? Onde estaríamos? Onde é que a gente estaria? Tem outra fala de Jesus que é assim, né? Por que vocês estão aqui? Onde estaríamos, Senhor? Claro, na linguagem, só tu tens palavras. Onde é que eu estaria? Né? Então, é do processo dessa integração. Não é porque está na lei, porque eu preciso ser voluntário, porque se eu não fizer caridade eu vou para o inferno. Não. É porque a gente integrou. Não valemos nada. Mas isso, pelo menos, a gente já integrou. Vamos dar conta do resto. Que é muito. Mas isso, pelo menos, a gente já integrou. Estamos aqui, né?
fazendo também transformação no processo da gente. Lei de igualdade, né? São todas as leis que virão aí. Criados simples e ignorantes, ele trouxe isso, diferentes pelas nossas escolhas, né? Diferentes, e assim, o direito que nós temos de ser diferentes, né? Igualdade e equidade, sabe? E essa casa é um lugar muito legal, porque aqui é um lugar para a gente ser diferente mesmo. Esse é um lugar bom para a gente diferente. Pensa um lugar bom para a gente diferente, essa casa. Pense um lugar bom para a gente estranha, essa casa. Ô, lugar bom. É sério, viu? A gente ficar se batendo, todo mundo chegou aqui assim, olha, cheguei em casa, depois de andar um bocado, viu? Todo mundo tem essa história. Ninguém nasceu aqui. A fundação vai fazer 30 anos ano que vem, né? Tem uns 2 ou 3 que tiveram o privilégio, mas vieram tudo se bater aqui, ó. Tá? Inclusive porque esse é um lugar para a gente ter aquilo que é mais precioso, o exercício daquilo que somos, enquanto potência, né? Nesse sentido, o direito à diferença, aí a lei de liberdade, né? Isso, livre-arbítrio, liberdade de escolhas, agora também tem que ter uma responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, né? E aí a lei maior. Parece que todo mundo concorda com isso, né? Parece que as religiões, de maneira geral, as filosofias, né? Parece que tem um princípio básico aí, né? Não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria de que fizessem a nós, né? Talvez seja isso aí, né? Talvez seja esse o ponto. Acabou a aula. Talvez seja esse o ponto. Não vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria de que se fizesse a mim. Várias tradições religiosas, ou não, né? Quantos mestres, né? E a gente fala do amor, porque o amor é o sentimento mais sofisticado que a gente conhece. Se a humanidade aprender outro, a gente vai falar desse outro. Mas o que a gente conhece mais sofisticado, né? Lei de amor, justiça e caridade, que é o que os espíritos respondem lá no final. Lembram que eu falei das leis? Essa seria a última, ó. Que é o que os espíritos respondem lá no final, tá? Quando o Kardec pergunta e faz a proposta pela lei mosaica, a resposta é essa, ó. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras leis, né? Então, a proposta é a gente pensar nessas relações agora. Vamos só começar a arrumar as coisas, tá? Vamos agora assentar um pouquinho as coisas para poder já fazer a finalização da nossa conversa. Isso é de Adenauer. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, inclusive físicas e naturais, né? Porque talvez essas sim sejam as leis de Deus em sua grande essência, né? Porque essas não têm os intérpretes. Não tem os mediadores, né? Elas simplesmente são. Ali Deus está se manifestando em sua mais absoluta expressão. Porque essas outras leis, dessas nossas condutas morais fundamentais para a nossa organização e evolução enquanto sociedade, elas têm esses atravessamentos, né? Não é isso? As quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. É Deus se manifestando, né? Nas leis da natureza. Cadê? Como é seu nome? Diga. Nádia. Quer falar sobre isso, Nádia? Nádia está entusiasmada com isso. Compartilhe com a gente aí sua percepção. Eu entendo dessa forma também, que às vezes as leis naturais, né, já é a presença divina. Eu, quando olho um animal na natureza, para mim aquilo ali é divino. E aí não tem interpretação. Ele simplesmente é. Então, é como me toca Deus. Eu vejo muito Deus na natureza. E é dessa forma. Por isso que eu falo, as leis naturais, às vezes a nossa percepção é maior, porque está ali, não tem intérpretes, né? Exatamente. Ali está Deus, né? Se expressando, se manifestando. Seu funcionamento não depende da crença nem das ações humanas, faltam esse ali, são leis gerais, universais, e sempre ocorreram em todas as épocas da evolução. Né? Então, só para a gente fechar um pouquinho aqui, a gente vai entender que essas leis, elas são a ação do Criador no universo, elas têm uma atuação harmônica e constante, elas sempre existiram, o que tem mudado na perspectiva moral
é a nossa apropriação a partir do nosso nível de consciência. E nós estamos trabalhando para que isso seja integrado, né? Para que nós avancemos nesse processo, porque integrar as leis de Deus é integrar a intimidade com o próprio Deus. Independência de crença, ninguém tem aí, né, senhorio sobre essas leis, porque elas não nos pertencem. A gente está tentando interpretar com os operadores que a gente tem, aí o que Bart trouxe lá no começo, né, de outras tradições religiosas, da razão humana e dos sistemas criados, inclusão e misericórdia, antes de inflexão ou fatalismo. Isso está no livro de vocês, é uma síntese do que vocês leram, ou vão ler depois da aula. Eternas, imutáveis, visam equilíbrio e evolução universais, não são morais, no sentido tradicional e conservador, no sentido mesmo de uma escolha de conduta, de uma correção, mas leis de amor, paz e harmonia, que visam ao bem e à felicidade, e não a punição ao nosso melhor funcionamento. Fala, Tatiana, né? Falando sobre a questão da natureza, eu me lembrei aqui sobre os fractais, né? Quando a gente olha a simetria, e a simetria também, né? De determinadas obras da natureza, elas seguem um modelo. Tem uma... Você olha, elas estão seguindo um modelo, e não tem outra explicação. Né? Exatamente. Vamos ver Deus também no caos, mas também nessas demonstrações de harmonia, de simetria. Deus proporcionou a todos os homens o meio de conhecerem sua lei. Vocês são conhecedores. Eu conheço as leis de Deus, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem, os que desejam pesquisá-la. As pessoas de bem, não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A gente está nessa marcha, naquilo que Marcos trouxe. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E as leis físicas naturais? Aí não, né? A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam, né? Tem um pouco também essa coisa da lei física, do processo de cada mundo, né? De cada constituição. As pessoas percebem melhor as leis de Deus de acordo com o nível evolutivo em que se encontram. Marcos já tinha dado essa aula no começo, né, Marcos? Vocês já tinham falado isso na primeira aula, não precisaríamos chegar até aqui para isso, tá? Só para a gente fechar, eram só citações, a gente acabou dando conta, mas eu queria só trazer isso aqui, ó. O objetivo final das leis de Deus, né? É a gente trabalhar o que a gente veio buscar aqui, a educação do espírito e, evidentemente, a evolução, né? Que é o que a gente está construindo aqui. O propósito de tudo isso é a nossa integração, é a nossa construção, né? Esse nosso processo de nós darmos conta de nós, é esse processo de nós vermos o nosso melhor funcionamento, é esse processo de nós atuarmos no mundo a partir do divino que somos, que nos habita, né? A partir desse manual de instrução que nos é dado, tá? Então eu só queria reforçar esses 4 pontos, só para a gente fechar. Como revisão, né? O pessoal falaria lá como fixação, né? As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam quaisquer limites de tempo e espaço. O que é que o tempo e o espaço fazem? Limitam as leis de Deus? Limitam a nossa percepção das leis de Deus, né? Limitam a nossa percepção desses processos, limitam o nosso entendimento desses processos. Nós, como coletividade, tá? Porque talvez como individualidade você diga, olha, se está integrado, se é meu, né? Se está na consciência, eu trago comigo, independe aí dessa diferença. As leis de Deus podem ser percebidas em diferentes níveis, isso é importante para a gente, talvez esse seja o ponto. E aí eu quero fazer esse convite para vocês. É o penúltimo convite, daqui a pouco eu faço o último. Eu queria muito que vocês pensassem nas próximas aulas em quantos diferentes níveis de percepção das leis de Deus e com quantos níveis diferentes nós vamos nos confrontar. Certo? Porque o que vai acontecer nas próximas aulas? E eu estou falando isso mesmo pedagogicamente, né? Não. Vocês vão encontrar respostas muito particulares aqui que foram dadas em um livro dos Espíritos, que estão muito vinculadas aos níveis de percepção dessas pessoas que deram essas respostas naquela época.
E a gente não está descredibilizando isso, porque a gente trouxe vocês aqui para falar exatamente para pensarem nisso. Só que a gente quer colocar isso na cena da conversa para vocês começarem a dar conta a partir dos nossos diferentes níveis de percepção de como isso chega à nossa integração desse processo. Não é? Da nossa integração desse processo. Quais são os convites que esses intérpretes têm feito a nós no processo de integração de nós mesmos, daquilo que a gente tem realizado aqui nesses dias todos. A convivência e o diálogo com as leis de Deus nos levam à harmonia individual e universal, aquilo que a gente falou sobre a sociedade, sobre a necessidade desses códigos, sobre a necessidade dessa busca, mas também dessa harmonia interior. E eu queria que você, então, se confrontasse agora com a sua lei interior, né? Com a sua harmonia interior. E aí o convite. Não fuja da sua lei, do seu funcionamento. Dê conta disso, né? Viva essa experiência dessa integração de lei a partir daquilo que é a sua história. E aí sim, quero que a gente também tenha que dizer, essa história de elevar o pensamento é uma lei no sentido de nós nos aproximarmos dessa condição que é nossa. Porque o que acontece? A integração dessas leis é propriedade do Espírito. E a propriedade do Espírito é exatamente, né, o nosso papel na construção dessas experiências é levar ao Espírito que somos a aproximação dessa lei, dessas leis, desse funcionamento. Confundindo, às vezes, inclusive, essas leis com o próprio Deus. Tá bom, gente? Essas foram as referências de Tânia, o slide de Tânia, mas, assim, né, a experiência nossa e a minha gratidão pela forma tão gentil, tão simpática, tão agradável, tão colaborativa, né, que vocês construíram nesse nosso segundo encontro, tá? A gente vai se encontrar pela ULI, porque eu vou com vocês aí para outras coisas depois, mas, por hora, o desejo de que vocês vivam esse ciclo básico com toda a potência que ele é e não desistam do caminho de vocês no sentido de acessarem, né, o funcionamento dessas leis para que a gente possa integrar essa intimidade com o próprio Deus. Obrigado pela atenção de vocês, viu, gente? Valeu, muito obrigado.